curou o cego? Porque ele não reclamou, ele só clamou. Quando você reclama, você continua cego. Mas quando você clama, ele traz a visão. A murmuração é a intercessão diabólica. Toda vez que você murmura, você abre uma janela, você abre um portal e você atrai demônios. As pessoas que murmuram, elas perderam a oportunidade de celebrar. Deixa eu tentar melhorar. Quando o povo saiu do Egito, que eles chegaram no deserto, do Egito até Canaã, aproximadamente 500 quilômetros. A pé daria uma caminhada aí de 40 dias. Só que como eles reclamaram demais, murmuraram demais, de 40 dias Deus estendeu para 40 anos. Eles estão no deserto. Uma parada que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Dá para ir mais fundo. Moral da história. Os hebreus estão no deserto, mas Jesus também entrou no deserto. Só que os hebreus, 40 dias ficou 40 anos, e Jesus, ao invés de ficar 40 anos, só fica 40 dias. Um tem que ficar 40 anos e o outro tem que ficar 40 dias. Porque quando você murmura, Deus prolonga os processos. A murmuração é a prisão de um processo. Ao invés de você sair dele, você fica lá. Você fica lá. Por isso que Jesus só ficou 40 dias. Porque os hebreus entraram no deserto murmurando. Jesus entrou no deserto calado. Talvez tem gente que o deserto só está prolongado. Só está duradouro. Porque ao invés dele silenciar, ele ainda está reclamando. André, sabe qual a diferença da ovelha para o porco? Qual a diferença da ovelha pro porco? Não é quando eles nascem. É quando eles morrem. Quando eles morrem? Porque a ovelha morre em silêncio. Já o porco... Ele grita. Fazendo muito barulho. Tá morrendo, gritando demais. No processo você não reclama. Sabe por que Jesus curou o cego? Porque ele não reclamou. Ele só clamou. Uou. Quando você reclama, você continua cego. Mas quando você clama, ele traz a visão. Os homens mais cegos são os homens que mais reclamam. As pessoas que mais reclamam são pessoas frustradas. Enquanto o cego estava clamando, Jesus parou para atender ele. A multidão estava reclamando, porque Jesus estava andando, a multidão reclamando, eles continuaram no mesmo nível. Já o cego não. Chegou na presença dele, cego, e saiu enxergando. Reclamar é só te atrasar. É igual preocupação. Preocupação é uma ocupação precoce. Isso é muito importante falar. Ocupação precoce. Preocupação Antecipar sofrimento. é uma ocupação precoce. Sim. Por quê? Pré vem de pré. Ocupação. É para ocupar sua mente. Correto. Toda vez que você está preocupado, não é só as mãos que estão ocupadas. Quando você está preocupado, É a sua mente que está ocupada. é a mente que está ocupada. Então, quando a sua mente está preocupada, ela está ocupada de coisas vazias. 90% daquilo que você está preocupado nem vai acontecer. Você está preocupado com coisas que amanhã que você chegar lá e falar o que você estava pensando que ia acontecer, não vai acontecer. Você não tem controle sobre aquelas coisas. Olha, tem uma das matérias de Jesus mais lindas da Bíblia. Essa é demais. Uma das matérias mais ricas da Bíblia é Jesus no barco dormindo. A gente acha que Jesus está dormindo. Jesus não está dormindo no barco. Jesus está dando uma aula para os discípulos. Ele está dando uma aula. Ele está dando lição para os discípulos. Ah, então, mesmo dormindo, Jesus ensina? Ali é o ensinamento. Ali é o ensinamento. Quando o barco está sacudido pelas ondas, ali é uma sala de aula. Jesus está ensinando. O vento balança o barco e Jesus continua dormindo. O barco para lá e para cá, Jesus continua dormindo. Isso foi uma aula. Peguei. Aí lá em Atos capítulo 12, Herodes falou assim, ó, vamos apresentar Pedro depois da Páscoa, e eles iam matar Pedro. Se Herodes mandou matar Tiago, ia fazer o que com Pedro? Matar. Só que quando o anjo desceu na cadeia, que foi onde Pedro estava, Dormir. Pedro estava dormindo. Por que você pensa com o anjo acordou? Por que você está dormindo, Pedro? É porque o dia estava na sala de aula. Uau. E o meu professor estava dormindo. O barco quase virando, nós íamos morrer afogados. Quando eu olhei para ele, estava dormindo. Eu aprendi a descansar em meio ao vento. É isso aí. A maior dificuldade que temos hoje não é falar em hebraico, não é aprender teologia, mas é aprender a Descansar. Tudo que o inimigo quer é te preocupar, porque quando Sim. você está preocupado, você não descansa. E quem ora confia, e quem confia descansa. Quando você tem Deus como você tem Deus como pai, você confia nele. Tem até a história do menino que está no avião. O menino está sentado no chão do avião, está desenhando. E o piloto anuncia que estava vindo uma grande turbulência, era para todo mundo ataviar o cinto, colocar o cinto e levantar as mesinhas. Sim. E a aeromoça começou a fiscalizar aquele espaço, né? Coloca o cinto, coloca o cinto. Tá vindo uma grande turbulência, e o sinal no painel que estava vindo a turbulência, e ela vai e fala com o menino, moço, menino, senta na cadeira e coloca o cinto. Enquanto ela foi no fundo do avião, o menino continuou desenhando. E ela falando com as pessoas, coloca o cinto, coloca o cinto. Quando ela voltou, ela pegou o menino no braço e falou, menino, senta no seu lugar e coloca o cinto. Ele parou de desenhar, olhou para ela e falou, tia, o piloto é meu pai.
Então quando as pessoas falar pra você, cuidado que tá vindo turbulência, cuidado que tá vindo perigo, Lembre-se. calma isso. Uau. O piloto é meu pai. Eu sei quem tá no comando. Fique tranquilo se o piloto for seu pai. Fique em paz, irmão. Ele tá no controle. O avião tá virando. Ele é seu pai. Qual é o perigo de andar tendo o controle da sua vida nas tuas mãos e não nas mãos de Deus? Então, quando você tá com o controle na sua mão, as responsabilidades é suas, as decisões são suas. Correto. Decisões definem destinos. Então, por exemplo, Davi tá no palácio. José também tá dentro de um outro palácio. Os dois estão dentro de um palácio. Só que quando Davi viu uma mulher, ele quis ela. Sim. Quando José viu uma mulher, ele correu dela. Os Uau. dois estão dentro de um palácio, o Davi quer a Batseba. E o José viu a mulher de Potifar e correu dela. Correu dela. Então, não tem como falar de princípio, de falar de propósito sem antes falar de princípio. Uau. Moral da história, a vida de Davi estava no o controle estava na mão dele. E de José não, o controle estava na mão de Deus. Porque quando o controle está na sua mão, você responde, você reage. Quando está nas mãos de Deus, quem responde é ele, quem reage é ele. Você só obedece. O Davi foi atrás da mulher e as consequências veio sobre a casa dele. O José fugiu, foi promovido e virou governador. Moral da história, muitas pessoas estão se frustrando na vida porque ao invés de ela entregar o controle ou o volante do carro da sua vida para Deus e ser humilde para sentar no banco do carona, não, eles querem dirigir a sua própria vida.